gostaríamos de agradecer a disponibilidade de todos que já entraram, né? Já são 40 pessoas, a gente tem um pouco mais de inscritos para essa conversa e que devem entrar ao longo dessa 1 hora que nós programamos como bate-papo. Essa iniciativa é uma iniciativa do Locademy, que é uma edutech que nós participamos, que tem o objetivo de debater temas ligados à atividade jurídica sem necessariamente estar atrelado às restrições que nós temos dentro de um escritório de advocacia, com defesas de interesses, clientes, etc. É um ambiente de debate, de livre pensamento, de discussões, e que nos permite sempre discutir e aprender temas que acabam sendo muito úteis, tanto no dia a dia do escritório, quanto no dia a dia de todos aqueles que trabalham nas empresas, os gestores e executivos jurídicos. A gente contou com o apoio do Moraes Andrade, com várias associações muito importantes do setor. Eu estava conversando com o Duílio agora há pouco, né? O Duílio é o presidente executivo da ABEP, das empresas de pesquisa, além da ABRAREC, de relacionamento empresa-cliente, da ABEND, de marketing direto, da FENAPRO e outras associações que apoiaram, mas essas que nominalmente fizeram esse trabalho de divulgação entre todos os seus associados. Agradecer mais uma vez a disponibilidade do Danilo, do Marcelo e da Lígia para estar com a gente. A dinâmica dessa conversa é um bate-papo, então todos aqueles que quiserem participar, colocar a sua visão, discutir, isso não é, né, a gente não tem uma pretensão disso ser uma palestra, muito pelo contrário, a ideia e a riqueza dessa discussão é a opinião de todos, que a gente possa aprender com o que eventualmente alguém já tenha feito no escritório, na empresa, temas que já tem estudado, percepções, o que nós percebemos, né? E aí, concluindo essa parte da dinâmica, é que debates feitos nesse formato acabam sendo muito produtivos e úteis no dia a dia. Então, esse é o formato do debate. O Marcelo vai falar rapidamente sobre uma visão geral, né, desse material divulgado pela NPD, para que a gente consiga estar todos na mesma página. Nos 5 minutinhos finais, a gente elaborou 5 questões sobre os temas que a gente entendeu mais relevantes. Questões simples, é um quiz que a gente vai fazer e aquele que acertar as 5 questões no menor tempo, né, a plataforma ela tem essas 2 formas de registro, a gente vai sortear não, né, vai premiar com um livro que o Marcelo vai mencionar daqui a pouquinho. Então, a dinâmica é essa, é uma dinâmica de bate-papo, o objetivo é troca de ideias e experiência entre todos nós. No final, a gente tem esse quiz com essas perguntinhas, um livro que a gente vai distribuir, e a gente espera que esse debate seja rico, frutífero e útil para todos. Eu vou passar a palavra para o Marcelo fazer essa introdução. Marcelo Chiavassa, para quem não conhece, fica com o Marcelo a coordenação acadêmica do Locademy. O Marcelo doutor, mestre doutor, com extensão enfim, eu não vou citar o currículo inteiro do Marcelo, mas em outros países, é professor no Mackenzie nas disciplinas de inovação, tecnologia, e ele coordena academicamente o Locademy, que é essa iniciativa que nós temos. Então, ficou com o Marcelo esse dever de fazer essa rápida exposição. Marcelo, passo para você. Bom, obrigado, Vitor. Boa tarde aí a todos.
é muito legal ver, né, essa nossa primeira iniciativa assim, que tem rendido bons frutos. A gente teve muitos inscritos e já temos boa parte deles aqui conosco para esse debate. A nossa ideia hoje ela é, de fato, conversar sobre o guia orientativo, né, que a NPD lançou há algumas semanas, basicamente sobre o conceito de operador, controlador, encarregado de proteção de dados pessoais. No dia a dia, aliás, desde o ano passado, desde o início da LGPD, né, que isso vinha gerando grandes debates, apesar da experiência europeia não, né, que tem isso muito claro, no Brasil a gente via órgãos, principalmente órgãos públicos, fazendo muita confusão envolvendo controlador e operador. A gente vê na prática empresas que são controladoras e muitas vezes acham que são operadoras e vice-versa. A gente vê estipulação em contrato dizendo quem é controlador e quem é operador, e é um pouco do que a gente vai discutir hoje. Será que o conceito de operador e controlador é um conceito de livre disposição das partes, né, que elas podem colocar no contrato que então a empresa A é controladora e que a empresa B é operadora, ou ela é mais do que isso, né? Ou esse conceito decorre exatamente da função que as empresas exercem na atividade de tratamento de dados e não propriamente da disposição das partes em um contrato. Então, é um ponto que a gente quer debater. A gente quer trazer a ideia que não está na LGPD, né, nenhum dos dois conceitos de co-controlador e de suboperador, mas que o guia da NPD tratam de maneira bastante eficiente, inclusive trazendo um pouco da experiência europeia sobre o tema. E a gente vai falar um pouco da responsabilidade desses agentes. Por que é importante, na prática, eu saber quem é controlador e operador? Porque isso traz responsabilidades distintas, né? O controlador tem mais responsabilidades que o operador, e é importante a gente saber diferenciar uma figura da outra. E, por final, a gente vai falar um pouco sobre aviso de comunicação para a NPD, em caso de incidente de segurança da informação. Afinal, quem tem que avisar a NPD? É o controlador, é o operador? São os dois? Como é que fica isso? Então, a nossa ideia é realmente debater o guia e tentar tirar as dúvidas principais. Como o Victor adiantou, a gente montou um quiz muito rápido para vocês, e óbvio que a participação é facultativa, vocês não vão precisar ceder nenhum dado pessoal, isso não fica armazenado nem nada, mas o vencedor do quiz vai ganhar um livro que foi coordenado pelo Danilo Doneda, né, um dos organizadores, coordenadores, que é o livro da Thomson Reuters, da revista dos tribunais, chamado Tratados de Dados Pessoais, que hoje é um livro que é absoluta referência para quem quiser estudar, né, o tema de privacidade e proteção de dados. Então, para o afortunado que conseguir responder as 5 perguntas corretamente no menor tempo possível, depois a gente entra em contato para combinar o envio do vídeo, né, do livro e tudo mais. Então, acho que da minha parte é isso, Victor, e eu te devolvo a palavra aí para a gente começar os debates. Marcelo, obrigado. Eu vou, assim, mais uma vez, abrir para todos, né? Eu queria começar passando um pouco a bola para o Danilo, né? Danilo, o que você acha, assim, ou percebe, ainda que a gente não entre no D0, no mérito desse guia, como uma das funções da NPD, publicar materiais informativos? É uma ideia de construir uma certa uniformidade de conhecimento. Você acha que as opiniões e as posições da NPD, por meio dos guias, terão uma aceitação unânime no mercado, junto às outras autoridades? O que você acha? Bom, primeiro, olá para todos que estão aqui acompanhando esse evento. E uma demanda muito grande nesses primeiros meses de aplicação, implementação da LGPD é justamente por orientações. E isso não é de nenhum modo uma surpresa, era algo plenamente previsível, ainda mais uma situação na qual temos uma nova lei com conceitos ainda para serem melhor trabalhados, esmiuçados, tanto é que o guia está aqui exatamente tentando contribuir nessa questão. O Marcelo levantou algumas questões, algumas discussões quase que bizantinas, né, que já foram levantadas e já começaram a ser abordados pela autoridade, mas uma lei que é horizontal, isso é, se aplica
todos os setores do mercado, há várias circunstâncias que têm cada qual sua particularidade, e vai ter que se adaptar de alguma forma a todas as circunstâncias, é natural que haja um grande grau de indefinição sobre o que, de fato, concretamente, significa cada conceito, cada termo, o que significa para cada setor estar em conformidade ou não com a LGPD e com seus vários termos. Lembrando que a LGPD é uma lei bastante detalhada, ela tem vários deveres de conduta, né? A gente fala hoje, as discussões às vezes são entre responsabilidade civil, uma coisa, mas os deveres de conduta da LGPD são muito minuciosos, para dizer o mínimo. E a demanda por orientação era previsível e eu acredito que não vai se consolidar, não vai se resolver em pouco tempo, né? E, nesse sentido, claro que é o papel da NPD de orientar, é um dos papéis que a própria autoridade, seus diretores vêm sempre repetindo que percebe como um dos mais relevantes e importantes, mas a demanda é em tal volume que a gente não pode esperar que todas as soluções venham da NPD, e por isso mesmo o papel dos respectivos setores do mercado, como aqui no caso do setor do varejo, em perguntar para si próprios quais são as nossas atividades, o que nossas atividades têm de particular, no que elas refletem, os conceitos ou dos procedimentos da LGPD, no que elas se refletem especificamente no nosso cotidiano, nas nossas práticas. Consolidando isso em termos de entendimentos comuns a determinados setores do mercado e publicizando esses entendimentos e levando, inclusive, para a NPD, fazendo com que ela, através de um trabalho como esse, também tenha facilitado os meios para que ela possa conhecer, analisar com maior propriedade cada mercado. A gente não pode esperar que a NPD, uma instituição com 33 pessoas ao total, né, que acho que esse é o número de pessoas trabalhando lá, tenha condições de captar sutilezas e particularidades de todos os setores ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer, nem se ela fosse muito maior do que é. Não? Então, é um trabalho que é conjunto, inclusive, de todos os setores, e a proatividade, nesse momento, eu acho que ela é bastante estratégica, não somente porque a reflexão interna do cada setor, a reflexão que gerou esse guia, que a sua implementação pode proporcionar, mas também o fato do setor ter esse voluntariado e apresentar esse trabalho previamente a que, enfim, ocorra um problema propriamente dito, é relevante no sentido de demonstrar esse voluntarismo e essa intenção de colaborar na delimitação de parâmetros da aplicação da produção de dados para cada um dos seus setores. Isso, na verdade, não é bem o que a gente vem observando como padrão em todo mundo. A gente poderia dizer, mas essa prática em todo mundo. Acaba que não é tanto, não. A gente verifica alguns países tem algumas práticas um pouco mais sedimentadas de códigos de conduta. Alguns países a gente observa que códigos de conduta setoriais, com o tempo, até viraram leis, até viraram regulamentos de tão relevantes que eles foram, mas que somente agora começam a se esboçar em algumas jurisdições com maior solidez códigos de conduta e códigos dessa natureza, assim, normas deontológicas, que são propostas com maior propriedade. Agora, por exemplo, na União Europeia se discute código de conduta para computação em nuvem, né? É um trabalho, uma complexidade até bastante relevante. Mas o que eu acho justamente é que, não tentando nos guiar por outras experiências, aqui no Brasil, a condição atual, isso é, de uns primeiros meses, primeiros momentos da implementação, um setor privado com uma demanda muito grande de soluções e respostas para dúvidas, e a possibilidade do setor privado colaborar na construção conjunta desses entendimentos é um momento que deve ser aproveitado absolutamente para que haja uma uniformidade, uma sincronia, né, nos entendimentos que a autoridade, que os próprios tribunais, posteriormente, vão tomar sobre muitos temas. É nesse sentido que eu acho um trabalho como esse é tão importante quanto estratégico, Vitor. Legal, Danilo. Uma questão para a gente conversar aqui, o que
muitas vezes a gente vê no dia a dia, no que diz respeito a essa definição de controlador e operador. A gente conversava um pouquinho antes, né, de abrir aqui, são situações onde as partes contratantes buscam definir se elas são controladoras ou operadoras pelo contrato, seja por desconhecimento, seja por alguma estratégia de negociação. Então, eu vou pegar o meu contratado, que muitas vezes tem menos poder de negociação, e vou imputar nele uma cláusula contratual dizendo que ele é o controlador, que eu sou o operador, ou muitas vezes vou forçar essa interpretação. O que vocês acham deste caminho de definir contratualmente a posição de controlador ou operador, ainda que faticamente isso possa ser colocado em dúvida? A declaração contratual de controlador e operador, claro, as respectivas consequências e desdobramentos dessa classificação. Por exemplo, quem tem a obrigação de comunicar à NPD a informação de um incidente de vazamento de dados, por exemplo? O controlador ou o operador? Então, todas as consequências, ou inúmeras consequências, podem surgir dessa definição, identificação de controlador e operador. Deixo aberto para todo mundo falar, né? Mas Lígia, Marcelo, Danilo e outros que queiram falar, como é que vocês veem no dia a dia? Existe uma tentativa de definição contratual desses papéis? Se isso é positivo ou negativo? Qual é o risco quando essa definição contratual não corresponder efetivamente à situação fática? Ou seja, eu digo que tal parceiro ele é operador ou ele é controlador, mas na prática pode ser que eu seja o controlador, ou que eu seja um controlador conjunto, ou que eu seja um operador ou um suboperador. O que vocês acham? Enfim, se mais alguém quiser contribuir com essa questão, a palavra está aberta. Eu gostaria de acrescentar, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Carolina, eu trabalho na Ipsos, eu trabalho bastante com contratos de prestação de serviço de pesquisa, e o que eu tenho percebido nos contratos padrão que chegam dos nossos clientes é uma postura, muitas vezes, de eles assumirem que eles são sempre os controladores de dados. Então, independentemente da situação fática, chega um contrato padrão controlador-operador, trazendo uma série de obrigações de segurança da informação e de protocolos, enfim, para proteger esses dados. Eu gostaria de só acrescentar na sua pergunta, então, essa hipótese em que o cliente, pelo que eu entendo, está assumindo uma série de responsabilidades para ele, sendo que não necessariamente isso reflete a situação real da contratação. Me parece, nesse caso, de que não cabe a escolha em contrato, né? Não é uma regra dispositiva, no sentido de que as partes podem livremente estipular em contrato quem é controlador e operador. O guia da ANPD deixa isso, aliás, bastante claro. O guia da ANPD, a todo momento, fala que o conceito de controlador e operador ele é aferido mediante a hipótese contextual de tratamento de dados pessoais, e não por disposição das partes de maneira contratual. Portanto, se eu e a Lígia, a gente estipular em contrato que eu sou controladora e a Lígia é operadora, e se isso não for verdade, faticamente, essa disposição é ineficaz, essa disposição não vincula ninguém, essa disposição não elimina as obrigações que cada um vai ter como efetivamente controlador e operador, ou co-controladores, se estivermos diante dessa hipótese. Então, acho que de largada é isso. O contrato ele não se sobrepõe à realidade fática. É diferente de outras regras de direito privado, principalmente, onde a gente pode dispor livremente sobre questões de responsabilidade. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma norma de ordem pública, né, assim como tantas outras leis que a gente tem, e que, por conta disso, não dá para tentar ser mais realista que o rei. Agora, a gente sabe que na prática são negociações muitas vezes difíceis, né? Porque você fala assim, não, mas você não é controlador. E a pessoa fala assim, não, mas eu sou controlador e eu não vou mudar porque eu sou controlador ou porque eu sou operador. Então, na prática, muito mais uma atividade de conscientização. Mas o guia da ANPD, a todo momento, quando ele pensa em
tratamento de dados, quando ele fala em quem são os agentes de tratamento, ele fala, olha, a análise recai sobre a situação contextual, sobre a situação fática de tratamento de dados pessoais. Acho que a Lígia tem também coisas sobre isso a acrescentar, então, Lígia, fica à vontade. Lígia, antes de você falar... Oi? Lígia, antes de você falar, deixa eu trocar em miúdos aqui. Por exemplo, o meu cliente é um banco. Ele me passa uma lista dos clientes deles para a gente abordar para fazer pesquisa. Eu vou ser sempre o operador, nunca o controlador. Ou isso pode se misturar? Perfeito. Mas aí, Duília, aí pode ser que você pode ter uma questão de controladoria conjunta. Porque a questão é se você se autoclassifica como operador, por exemplo, e faticamente você não é, talvez você esteja minimizando os seus riscos e responsabilidades nessa contratação, que pode vir a te prejudicar no futuro, você subestimar o seu risco e responsabilidade. Não sei, Victor, acho que é esse cuidado. Oi, Carolina. É exatamente essa questão que eu gostaria muito de aproveitar esse espaço para a gente discutir. Porque nessa questão da cocontroladoria, eu entendo que em muitos casos na pesquisa a gente teria uma situação de cocontroladoria. O cliente determina a finalidade de processamento, então ele fala normalmente para uma empresa de pesquisa, olha, eu gostaria de entender o mercado de cosméticos, fala para mim se esse produto aqui vai ser bem aceito. E a pesquisa toma uma série de decisões sobre como obter essa informação junto ao mercado. Ela vai definir que tipo de pesquisa fazer, qual metodologia, o tamanho da amostra, que dados coletar, como processar, por quanto tempo guardar. Então, a finalidade é proposta e solicitada pelo contratante, mas o contratado, que é a empresa de pesquisa, toma uma série de decisões. E eu fiquei bastante preocupada com relação ao guia da NPD, porque ele menciona na parte de controladoria, no último pedaço, eu estou com ele aberto aqui, isso está na página 13, num quadro de resumo, em que ele fala que as finalidades têm que ser próprias sobre um mesmo tratamento. E, nesse caso, eu entenderia que a finalidade da empresa de pesquisa não é própria. A finalidade é trazida pelo contratante e as outras decisões relevantes é que são tomadas pela empresa de pesquisa. Eu gostaria de entender dos especialistas o que vocês entendem com relação à cocontroladoria ou relação de controlador-operador nesse sentido. Eu acho que, Lígia, eu vou te passar a palavra, mas eu acho que vale a pena a gente, então, começar a falar o seguinte, quem é controlador, quem é operador e quais são as situações de cocontroladoria. Assim a gente coloca todo mundo no mesmo patamar e a gente começa, né, efetivamente, a discutir. Pode falar, Lígia. Oi, então. Bom, acho que, primeiro, voltando, né, ao ponto inicial, quando a gente faz essa diferenciação entre controlador e operador no contrato, ela tem que ser fidedigna, porque as obrigações são totalmente distintas. Por exemplo, na lei, não só a comunicação de incidentes, mas o relatório de impacto, quem irá cumprir com os direitos dos titulares é o controlador. E isso irá ser cobrado pela autoridade ao controlador real. Então, se alguém, de certo modo, entender ser operador, quando na verdade é controlador e não cumprir com essas obrigações, será responsabilizado por isso, né? E aí, entendendo um pouco o conceito, a lei trouxe um conceito um pouco aberto, que acabou sendo fechado por esse guia, e que é a de tomar decisão. O controlador é aquele que toma decisão sobre o tratamento, né? Mas decisões todas, ou eu consigo afunilar? E nesse guia, justamente, a autoridade afunilou. São decisões essenciais. E ali eu poderia entender a finalidade. Quem decide sobre a finalidade do tratamento é controlador. Quem decide sobre a duração do tratamento é controlador. Quem decide sobre os dados que vão ser tratados, qual categoria, se é dados de criança, dados sensíveis, dados meramente cadastrais, é controlador. Então, esses 3 pontos fecham um funil para a gente conseguir, de certo modo, delimitar se aquele agente é controlador ou operador de dados pessoais. Já o operador, ele pode ter algumas decisões sobre o processamento em si, né? Algo como determinada ferramenta ou software que vai ser utilizado, desde que não envolva uma subcontratação, por exemplo. No caso de subcontratação, se sou operador, devo cientificar o controlador.
né, a respeito dessa subcontratação. Então, são pontos que já evidenciam na relação dos fatos quem é quem nesse jogo. Tá? Se eu sou operador, se eu sou controlador, eu sou seu controlador conjunto. E no caso do controlador conjunto, é justamente quando eu tenho decisões em conjunto. Então, ambas as partes decidem sobre a finalidade. Ambas as partes decidem sobre eventual compartilhamento de dados. E é mais ou menos assim que, não sei se respondi sua pergunta, Carolina, mas acho que sim. Mas tem um ponto que eu fiquei em dúvida, que é o seguinte, né? Eu pegar o exemplo da Carolina e o que a Darcy ou o Darcy colocou aqui no chat. Uma coisa é um banco, por exemplo, impor, assim, olha, eu sou controlador e ponto final. Mas se eu entender que eu sou co-controlador, independente da posição do contratante, eu preciso ter essa compreensão, porque eu vou dizer o seguinte, olha, eu posso ser demandado pela autoridade, eventualmente, a partir das decisões que eu vou tomar sobre os dados pessoais que eu coletar para entregar aquele resultado de pesquisa esperado pelo contratante. Então, e aí a gente entra numa questão complicada, que é o dia a dia da negociação do contrato, né? Do vai e vem do contrato, até que ponto, até que nível de estresse você vai ter com o seu contratante para mudar aquela cláusula de contrato. A gente sabe que principalmente os grandes contratantes são muito inflexíveis com as minutas padrão de contratação de prestador de serviço. Então, se a gente pegar esse caso, né, da Carolina, eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho um contratante que diz que ele é o controlador e ele não aceita a co-controladoria como uma situação. E meu entendimento é que eu seja um co-controlador. O que eu faço? Eu bato o pé e não aceito o contrato, eu deixo o contrato da forma que está e tomo as minhas precauções, tendo em vista o meu entendimento de que eu sou co-controlador, até para me precaver se eu tiver alguma demanda futura da autoridade, ou no caso do Darcy, que colocou aqui no chat. E quando ele impuser que é uma controladoria conjunta e eu não concordar, também é uma condição de eu brigar por essa cláusula, ou dizer, olha, não concordo e esperar que faticamente, se tiver algum problema, eu consiga trazer os elementos fáticos para defender a empresa. Eu acho que, enfim, talvez sejam essas questões aí enfrentadas, né? Não sei, Danilo tá quietinho aí. Danilo, não sei se você tem... Acho que o Darcy levantou a mão. O Darcy. Agora é o Darcy. Darcy, você quer falar? Tarde. Oi, boa tarde. Opa, boa tarde. Não, eu só queria aproveitar a discussão, porque foi um caso que aconteceu até essa semana. Uma grande seguradora enviou para a empresa um contrato onde tinha estipulado, né, essa cláusula de controladoria conjunta, né? E, além disso, haviam cláusulas que solicitavam auditorias somente da parte da empresa, da seguradora, para com a empresa onde eu trabalho, e não tinha reciprocidade. Então, existiam várias outras cláusulas que a gente acabou fazendo, de acordo com o que você falou, tentando avaliar, né, colocando uma proporcionalidade nas cláusulas, mas está sendo um pouco difícil, está sendo uma briga de braços, assim, uma queda de braço para conseguir fazer com que a seguradora entenda, né, essa proporcionalidade. Complicado. Olha, Darcy, só contribuindo um pouquinho, né? Eu acho que sempre a negociação é um pouco difícil e a gente tem que chegar ao máximo do que for real, mas o que não se conseguir, a própria lei traz um instrumento que é o relatório de impacto, né? Eu acho que a ideia talvez seja até fazer um relatório de impacto descrevendo todos esses apontamentos e como a relação se dá para gerar um registro internamente e poder, de certo modo,
dimensionar as suas estratégias internas em relação a essas obrigações, tanto quanto operador como controlador de dados pessoais. Talvez fosse uma estratégia em caso de uma negociação que não conseguisse seguir. Entendo. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta bem de corintiano aqui. Tá? Se eu lá atrás, antes de tudo isso, tiver o consentimento do meu respondente, os meus problemas tendem a acabar se não houver vazamento? Eu acho que são outras coisas, viu, Duílio? Eu acho que essa questão é a base legal de tratamento que você vai dar àquele dado. Eu acho que isso não se confunde necessariamente com essa questão da controladoria singular ou controladoria conjunta. Enfim. Danilo, acho que você ia começar a falar, eu te cortei. Somente acrescentar um pouquinho aqui, o caráter de controlador operador, ele é reconhecido, ele não é atribuído no contrato, né? Como você está falando, mal comparando com uma paternidade, né? As pessoas podem querer, podem não querer, mas em se encaixando, se enquadrando dentro de determinada situação, não há como fugir da caracterização como controlador. Dito isso, contratualmente, há vários arranjos a serem feitos, ainda mais considerando que, no fundo, o grande efeito a ser dado pela distinção entre controlador e operador é em termos de responsabilidade e também de alguns deveres de conduta dentro do rolê da LGPD. Mas, eventualmente, arranjos contratuais podem, independente de chamar alguém de controlador quando não é, ou vice-versa, podem estabelecer responsabilidades específicas, regressa, etc., dentro de determinadas circunstâncias. Mas, enfim, eu acho que o contrato não tem o poder, o condão por si só, atribuir essa natureza para quem quer que seja acima da delimitação da lei. E uma coisa que me chamou a atenção foi a pergunta da pessoa do Instituto Ipsos. Claro que Carolina, claro que em muitas situações há operadores, não estou dizendo que, enfim, cada situação tem que ser analisada com sua particularidade, mas há operadores que vão tomar também decisões, não é? Como a Lígia falou, não é qualquer decisão que vai fazer com que o sujeito se torne um controlador conjunto, né? Até prefiro usar controlador conjunto do que co-controlador por causa do cacófato, né? E há decisões que são tomadas instrumentalmente dentro da expertise técnica que justamente justifica que um operador seja contratado para fazer um determinado tratamento de dados, sobre o qual ele tem metodologia, tem expertise, e não necessariamente é uma decisão fundamental que vai afetar, que vai influir diretamente nos riscos para o titular, né? A gente não tem documentos ainda com esse nível de especificidade, mas se a gente for recorrer a países, principalmente a gente pensa diretamente na União Europeia, você tem os documentos que tratam do conceito de operador controlador, que, quando se for ver, há um grande grau de flexibilidade para abarcar algumas situações onde há uma certa dúvida, pairam dúvidas bastante relevantes, talvez como essa. Exatamente, Danilo. Eu tenho essa impressão, nós somos uma empresa francesa, então eu recebo muita orientação da França, da Europa, e vem para a gente esse conceito de maior flexibilidade entre controlador e operador. E aí, quando você coloca que, quando você baseia a controladoria na decisão da finalidade do contrato ou do tratamento, você acaba tornando isso muito preto no branco quando a gente tem uma série de tons de cinza, né? Então, é claro que em algumas situações, o operador do contrato ele vai ter um papel muito mão na massa, operacional, consultorias e tal, mais claras, as tomadas de decisão do contratado, né, que tirariam dele esse caráter de operador, pelo menos em certa medida. Acho que é muito preocupante a gente ter uma postura, assim, preto ou branco, olhando para essa situação. Sim, você tem várias possibilidades.
a mera ideia de que uma empresa terceiriza o tratamento de dados para uma terceira implica que aquele terceirizada tem algo de mais, de interessante, que a própria empresa não faz. Ou porque ela tem uma grande capacidade de processamento, tem uma metodologia. Às vezes, isso implica também tomar algumas decisões. Mas, como, por exemplo, nos documentos europeus, a gente vê que essas decisões são, muitas vezes, decisões secundárias, elas não implicam no agravamento do risco do titular, elas têm a ver com questões metodológicas e, por exemplo, nunca implicam que aquele dado vai ser utilizado para uma finalidade própria do operador. São coisas como essa que a gente tem que ficar bem atento, e cada situação pode ser diferente. Como alguns casos que a gente sempre conversava faz tempo, né, Vitor? Por exemplo, no caso de data center, de operadores, call centers, só via data center na cabeça. Operadores, call centers. Você tem de tudo no mercado. Você tem call centers que somente executam ordens e tem outros que são criativos em vários sentidos, bons e maus, no sentido de utilizarem dados para outras finalidades, às vezes. São modelos de negócio que não que sejam não legítimos, mas que, dependendo de como forem feitos, podem gerar a necessidade de uma adequação um pouco mais complexa à LGPD ou até implicar na controladoria conjunta ou outros pontos. Então, há uma complexidade, principalmente em situações mais específicas, que a gente tem que ficar atento. Legal. Acho que o Tiago levantou a mão. Tiago, você quer falar? Oi, pois não. Boa noite. Estava só para agregar um pouco aí a discussão, o que é como estratégia entre quem seria o operador e quem seria o controlador. Geralmente, quando a gente não chega a um denominador comum, a gente gosta de destrinchar o tratamento, né? Então, pega o fluxo de tratamento de dados de uma forma mais macro e esmiuça ele em uma forma mais micro. E a partir daí a gente começa a dividir o tratamento e colocar essas responsabilidades de forma expressa na cláusula. Então, por exemplo, eu contratei uma empresa de cobrança para fazer cobrança extrajudicial dos meus créditos. Para esse tratamento em específico, ele é um operador de dados, vamos dizer. Mas, ao mesmo tempo, se eventualmente eles fizerem enriquecimento desse dado e vender para um terceiro, nós procuramos colocar um dispositivo mais seguro e, eventualmente, prever uma controladoria singular, justamente para que, se eventualmente um titular vier demandar contra a empresa, a gente consegue justificar por um contrato, por uma cláusula de controladoria singular, que a obrigação de atendimento seria da outra parte. Então, a gente atende até certa parte, mas em relação a mecanismos de transparência e outros direitos do titular, quem tem que fornecer é a parte contrária. Então, geralmente, eu entendo que não resolve o problema, mas o fato de você conseguir destrinchar esse fluxo de uma forma mais micro pode ajudar a trazer mais segurança para o processo, né, com a outra parte. Acho que, assim, basicamente, né, na linha do que o Danilo vinha colocando, a NPD copia a regulamentação europeia e diz que o operador ele não determina, basicamente, ele não tem poderes para determinar a finalidade do tratamento, não tem poder para determinar o tempo de duração do tratamento, né? Então, hipótese de retenção, hipóteses de guarda dos dados, e ele não tem, terceiro, a possibilidade de definir a natureza dos dados pessoais que serão objeto do tratamento. Então, pelo guia próprio da NPD, pela regulação europeia, esses são poderes que o mero operador não tem. O mero operador pode ter outros poderes, tá? Como operador. Perfeito. Bom, pessoal, é isso, né? Então, encerramos. Obrigado. Boa noite a todos e nos vemos em breve. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado, excelente. Boa noite.